Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse nosso encontro maravilhoso de hoje. Para quem não me conhece, o meu nome é Luiz Felipe Cordeiro Giacomo, eu sou advogado e sou também pós-graduado em Direito e Processo Civil. Pessoal, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para conversar um pouquinho sobre um dos temas mais importantes e mais gostosos de tratar, que estão regulamentados no nosso Código de Processo Civil, nosso tão querido CPC. E esse tema é a contestação, pessoal. Eu espero sinceramente que essa energia que eu estou sentindo aqui seja transmitida para você que está aí do outro lado e que nós saiamos daqui hoje um pouco melhor, pelo menos, do que nós iniciaremos o nosso encontro. Tá ok? Pessoal, inicialmente, eu quero explicar para vocês como serão os trabalhos do nosso encontro de hoje. Em primeiro lugar, até que nós cheguemos ao nosso tema, nós iremos tratar um pouco sobre as etapas do processo, o caminho que o processo percorre, até que se chegue ao momento de apresentação da resposta do réu, que está dentro do nosso tema de hoje. Posteriormente, trataremos especificamente sobre as respostas do réu, as suas espécies e as suas características, prazo, forma de contagem do prazo, termo inicial, enfim, algumas características e peculiaridades em relação ao nosso tema, que é a contestação. E, por fim, nós finalizaremos o nosso encontro resolvendo alguns exercícios extraídos de provas de concurso realizadas já por esse Brasil afora há um tempo atrás. Vamos comigo, então? Pessoal, peço que vocês me acompanhem na imagem e também na tela quando ela for transmitida para vocês. Bom, pessoal, como todos nós sabemos, vigora em nosso ordenamento jurídico um princípio que é extremamente importante. Um princípio que, para quem não conhece, se chama princípio da inércia da jurisdição. Esse princípio ele é tão importante, inclusive, que ele está regulamentado logo no início do nosso Código de Processo Civil, ali no artigo 2º. Esse princípio, ele diz, em suma, mais ou menos o seguinte, que o processo, ele em regra, se iniciará através de um impulsionamento da parte, através de uma provocação da parte que está interessada. Em outras palavras, o que isso significa? O Poder Judiciário só poderá entregar a prestação jurisdicional que alguma parte deseja, desde que venha a ser provocado pela parte, e não por sua iniciativa própria. E como é que é a forma de instrumentalização dessa provocação, pessoal? É através daquilo que a gente já conhece tão bem, que nós já estudamos, que é a petição inicial. Portanto, o autor, interessado em deduzir alguma pretensão, submetê-la ao Poder Judiciário, faz a sua petição inicial. Feita a sua petição inicial, essa petição inicial será protocolizada, será distribuída e é aí que se dá o nascimento do processo. Tá ok, pessoal? É ali que o processo cai, é ali que o processo nasce. Bom, nasceu o processo, ele é distribuído para alguma vara ou algum o órgão competente, que vai ser o órgão também prevento, e vamos imaginar que esse processo chegue nas mãos do juiz. O juiz pega o processo. O que o juiz vai fazer com esse processo? Pessoal, quando esse processo chega até o juiz, ele vai tomar inicialmente 3 providências iniciais. Primeiro, ele vai fazer uma conferência daquela petição inicial, para verificar se ela está atendendo todos os requisitos legais contidos no artigo 319 do CPC. Joga na tela aqui, por favor. Pessoal, muita atenção a isso aqui, ó. Requisitos legais da petição inicial, artigo 319. Pode voltar aqui para mim. Se eventualmente a petição inicial não estiver em acordo com os requisitos do artigo 319, o juiz deve intimar a parte autora para que no prazo de 15 dias faça a correção desses eventuais vícios, sane esses problemas e aí sim a petição esteja pronta para ser despachada, sob pena de indeferimento dessa petição inicial. Para tentar ilustrar isso melhor, vamos pegar aqui a título de exemplo uma petição inicial que o autor, por um descuido, deixa de inserir o valor da causa na ação. O juiz pega aquela petição lá e olha, vixe, vou ter que mandar emendar. Dá um despacho, intime-se o autor para corrigir o vício no prazo de 15 dias sob pena de indeferimento. O autor corrige e a questão fica superada, tá ok? Primeira providência, então, requisitos de petição inicial. Segunda providência, vamos para a tela. O juiz vai olhar depois, pessoal, se é o caso de indeferimento da petição inicial, de acordo com alguma das hipóteses do artigo 330 do Código de Processo Civil. Volta para mim. Nesse artigo, pessoal, estão previstas algumas hipóteses específicas em que o juiz, se constatado, se configurado alguma dessas hipóteses, poderá de imediato indeferir a petição inicial. Segunda providência,
Por fim, pessoal, ele vai ver se é o caso de julgamento improcedente liminar dos pedidos que foram deduzidos para o autor. E aí eu peço que vá para a tela novamente, só para a gente gravar aqui, ó, onde que estão essas hipóteses, tá bom, pessoal? Está lá no artigo número 332 do Código de Processo Civil, pode voltar para mim. Por que que o juiz vai tomar essas medidas inicialmente? Porque, se eventualmente for o caso dessas hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de julgamento improcedente liminar, o juiz não vai nem sequer citar o réu para que apresente resposta. O processo vai se encerrar ali. Tá ok? Bom, passou dessa fase, o juiz viu que não é o caso de nenhuma dessas hipóteses. Qual que é a próxima providência que ele vai tomar? Ele vai designar uma audiência de conciliação e mediação. Tá ok? E consequentemente, citará o réu para que compareça nessa audiência de mediação e conciliação. Vem para a tela, por favor. Pessoal, isso está regulamentado aqui, ó, no artigo 334, caput e parágrafo 4º do CPC 15. Volta para mim. Pessoal, atenção. Esse é o marco temporal para o oferecimento de resposta do réu. É a partir daí que, em regra, chegará no processo o momento de que o réu venha apresentar sua resposta. Quero só chamar a atenção para duas exceções em que o juiz não necessariamente citará a parte ré para o comparecimento em audiência. Para aqueles casos em que autor e réu manifestaram expressamente o seu desinteresse nessa audiência, o autor pela petição inicial e o réu por simples petição, e também naqueles casos em que o direito que está sendo discutido não admitir autocomposição. Caso contrário, haverá sim essa audiência. Bom, as partes não entraram em acordo, para a infelicidade de todos, do Poder Judiciário, dos interessados, e aí, então começa a correr o prazo para o oferecimento de resposta do réu. E aí eu aproveito o ensejo para fazer duas perguntas para vocês, pessoal. É obrigatório que o juiz oportunize ao réu o oferecimento de resposta? Para vocês é obrigatório, sim ou não? E por outro lado, é obrigatório o oferecimento de resposta propriamente dito? Pessoal, as questões parecem muito simples, mas elas são muito importantes. A resposta da primeira pergunta é positiva, é sim obrigatório a oportunização de oferecimento de resposta pelo réu. Por quê? Porque o Código de Processo Civil possui uma feição dialética e ele é regulado pelo princípio do contraditório, que é um princípio que estabelece uma comunicação entre as partes e o juiz. E, eventualmente, se não for oportunizado ao réu o oferecimento de resposta, poderá vir a incidir uma nulidade, né, processual insanável e o processo vir a ser declarado nulo. Então, sim, é obrigatório que o juiz oportunize ao réu o oferecimento de resposta. Por outro lado, é obrigatório o oferecimento de resposta em si? Não, não é obrigatório. O réu, ao receber a citação, não precisa necessariamente oferecer sua resposta. Ele pode adotar três posturas. Primeiro, ele pode oferecer a resposta que ele entender cabível, seja a contestação ou seja a reconvenção. Segundo, ele pode reconhecer aquilo que está sendo pleiteado pelo autor como verdadeiro, como procedente, e provavelmente o processo vai ser julgado procedente, mas um segredinho na prática, isso quase não acontece, tá bom? E em terceiro lugar, ele pode, ó, calar a boquinha, ficar quietinho, deixar o processo correr, e aí vai atrair a incidência da revelia, que é a não apresentação de defesa. São essas as três posturas, porque a apresentação de defesa não é uma obrigação, é um ônus processual do réu. E como ônus processual, ele pode ou não se desincumbir desse ônus. Porém, é uma escolha que ele faz e ele vai arcar com as consequências dessa escolha que ele faz. Tá ok, pessoal? Bom, chegamos até aqui, e aqui, como é o momento, né, dessa recapitulação que a gente fez, seria o momento do oferecimento de resposta do réu, é o momento que nós passaremos a tratar sobre as espécies de resposta do réu. E eu peço para a gente voltar para a tela um minutinho. Pessoal, vamos lá. São duas as espécies de respostas do réu. Uma, que é a principal delas, a contestação, que está regulamentada nos artigos 335 a 342 do Código de Processo Civil, e a reconvenção, regulamentada no 343. Eu trouxe aqui para a gente um conceito muito breve que eu quero ler para vocês, para a gente poder fixar sobre o que significa na prática esses instrumentos.
Contestação. Instrumento pelo qual o réu pode exercer o seu direito de apresentação de resposta defensiva contra a pretensão do autor. Trouxe também aqui uma definição que o professor Fred Dier Jr. utiliza, uma referência em processo civil nacional para nós, né? Ele diz que a contestação está para o réu, assim como a petição inicial está para o autor. Tá ok? Dividido isso, vamos para a reconvenção. Reconvenção é a ação proposta pelo réu em face do autor dentro do mesmo processo. Atenção para isso aqui. Dentro do mesmo processo. Mudança, pessoal. Não tinha isso aqui no CPC de 73, isso é novidade. Que passa a contar, então, com duas ações. A originária, proposta pelo autor, tá ok? E a reconvencional, proposta pelo réu. Pessoal, volta comigo aqui. Feita a definição e explicitado quais são as espécies de resposta do réu, nós iremos tratar agora sobre aquelas que eu entendo que são as principais inovações trazidas pelo Código de Processo Civil em relação às respostas do réu, notadamente a contestação. Vem para a tela aqui, por favor, um pouquinho. Elas dizem respeito ao prazo para o oferecimento de contestação ou reconvenção, ao termo inicial da contagem desse prazo, questões essas que estão regulamentadas no 335 do CPC. Tá bom? Também vamos falar um pouco sobre o princípio da concentração das matérias de defesa, lá no 336. E, por fim, vamos falar um pouco sobre as novidades da reconvenção. Querendo ou não, a reconvenção está relacionada à contestação, por isso que trataremos sobre essas novidades também. Tá ok? Pode voltar aqui para mim. Pessoal, novidade. CPC de 73, prazo para oferecimento de contestação. 10 dias, contados de que forma? Contados em dias corridos. Tá ok? CPC de 2015, qual que é a novidade? Prazo de 15 dias, pessoal. Prazo para oferecimento de resposta do réu de 15 dias. Contados de que forma? Contados em dias úteis. Vem para a tela. Artigo 219 do Código de Processo Civil. E para a Fazenda Pública, como que é? Conta em dobro. 30 dias, então, de acordo com o artigo 183. Pode voltar para cá? Grande novidade, então, em relação ao prazo. Mas principal ainda, mais importante ainda, a alteração em relação ao termo inicial da contagem do prazo. Aí sim, a mudança foi para acabar. Gente, mudou demais da conta. O negócio era mais simples no CPC de 73. Agora ficou um pouco complicado e nós, temos que ter atenção em relação a isso, tanto para as provas como para a nossa prática. Por quê? Advogado que perde prazo da contestação responde pessoalmente, tá bom? Por esse erro. Pode vir a ser condenado a reparar o seu cliente, tá bom? Vem para a tela aqui um pouquinho, por favor, para a gente estudar isso aqui. O termo inicial de contagem do prazo está previsto aqui, pessoal, no artigo 335 do Código de Processo Civil. Nesse artigo, há 3 incisos iniciais e 2 parágrafos. Nesses 3 incisos são tratadas as formas principais, né, de contagem do prazo para apresentação de contestação. Essa aqui, que eu vou apontar para vocês, é a regra. É contada inicialmente da data da audiência de conciliação e de mediação, tanto para o caso da parte não comparecer, como nos casos em que houve uma frustração da autocomposição. Volta aqui um pouquinho. Se houver autocomposição, como é que conta? Não conta, né, gente? Se houver autocomposição, o processo morreu ali, é extinto, tchau e benção, vida que segue, todo mundo feliz, judiciário feliz, partes felizes e acabou ali. Mas se não houver, começa ali. Vamos supor que a audiência foi realizada dia 17. Não houve composição. Portanto, dia 17 é o dia que vai começar a correr o prazo do réu para oferecer defesa. Vamos para a tela novamente. Segunda hipótese, data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação. Volta para mim. Como eu falei lá atrás, pessoal, quando autor e réu manifestam que não tem interesse em conciliar, essa audiência é marcada, lembrando que o autor tem que manifestar na petição inicial e o réu por simples petição interlocutória. Réu manifestou no dia 17, juiz, não quero que marque essa audiência de conciliação e mediação, não me interessa, não quero ver o autor nem pintar de ouro. Pois bem, esse vai ser o dia, né, que vai ser contado como termo inicial para o oferecimento de resposta do réu. Tá ok? Volta para cá. Terceira hipótese, de acordo com a forma de realização da citação, que está lá prevista no artigo 231 do CPC, pode voltar para mim,
Essa é a forma mais parecida do que a gente tinha lá no código de 73, tá, pessoal? Vamos supor que a parte é citada através de carta de citação, e aí o AR foi juntado no dia 17. Portanto, é a partir do dia 17, a título de exemplo, só para ilustrar para vocês, que o prazo para contestação será contado. Pessoal, vou tratar rapidamente sobre as hipóteses do parágrafo 1º e 2º do 335. Vem para a tela. Ali são regras específicas para os casos de ações com litisconsortes passivos, tá ok? Bom, vamos imaginar que há 2 réus na ação. Um deles faz o pedido de cancelamento da audiência no dia 17 e o outro faz no dia 20. Volta para mim. Qual que é a regra nesse caso? Nesse caso, o que fez o pedido dia 17, o termo inicial vai ser aquele dia. E o que fez o pedido dia 20, o termo inicial vai ser aquele dia. É essa a distinção em resumo, tá bom, pessoal? Volta para cá de novo, por favor, para a tela. Desculpa. Qual que é a segunda hipótese do parágrafo 2º? Para os casos em que o autor... Volta para mim. Para os casos em que o autor desiste em relação a algum daqueles litisconsortes passivos. Como que vai ser contado nesse caso? Nesse caso, o prazo para o réu que vai ficar na ação, ou para os réis que vão ficar na ação, será contado a partir da homologação da desistência em relação àquele réu que aquele réu que o autor desistiu da ação. Tá bom, pessoal? Em resumo, essas são as alterações que o CPC trouxe em relação ao termo de contagem do prazo para oferecimento de contestação. Vem para a tela aqui comigo mais um pouquinho. Pessoal, vamos tratar agora sobre esse tema importantíssimo. Princípio da concentração das matérias de defesa na contestação, previsto no artigo 336. Volta para mim, por favor. Pessoal, inovação importantíssima. O CPC agora diz o seguinte: réu, quer se defender? Quer oferecer resposta? Fala tudo na contestação. Matéria processual, matéria de direito material, tudo que você quiser, você fala ali, porque senão vai precluir. E quem que regulamenta isso, pessoal? Vem para a tela de novo. Quem regulamenta isso é o 336 do CPC 15. Então, o réu deve apresentar toda a matéria de defesa na contestação sob pena de preclusão. Atenção para isso. Precluiu, acabou o choro. Como diz aqui no Goiás, acabou o milho, acabou a pipoca. Tá bom, gente? Então, ó, abre o olho. Exceções. Existem exceções para essa regra. Quais são? Vem para a tela. Elas estão previstas no 342 do CPC. E quais são? Quanto a questões relativas a direito ou a fato superveniente, quando competir ao juiz conhecer delas de ofício e quando, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Volta para mim. Nesse caso, não tem preclusão. Aí uma colherzinha de chá para que o réu futuramente, no momento oportuno, alegue questões se elas estiverem aqui nesse rol de exceções do 342 do Código de Processo Civil, pessoal. Bom, vamos fazer agora, falar um pouco sobre a classificação das matérias de defesa que podem ser alegadas em contestação. Qual que é a classificação? Elas são subdivididas em 2 grandes grupos. Defesas processuais, que estão regulamentadas no artigo 337 do Código de Processo Civil, e as defesas materiais. Tá? Vamos tratar primeiro sobre as processuais. Vem para a tela aqui. Elas têm um ponto em comum. Qual que é esse ponto em comum? Nenhuma delas diz respeito ao direito material que está sendo alegado pelo autor, mas tão somente à regularidade formal do processo. Vem para mim de novo. Pessoal, para a gente que está na prática, é o que a gente chama de preliminar. Por que é preliminar? Primeiro, porque não trata do mérito diretamente da questão, do direito material. Trata apenas de questão processual, sobre a regularidade do processo. Segundo, que na estrutura da contestação vem antes da parte de mérito. Então, no meio forense, né, tanto para os advogados como para os juízes, servidores, são chamados de preliminares, são tratados como preliminares. E qual que é a classificação dessas matérias, dessas defesas processuais? Elas são classificadas de acordo com o efeito que elas terão caso elas venham ser acolhidas. E há 3 classificações para elas. Elas são classificadas como dilatórias, peremptórias e dilatórias com potencial peremptórias. Vem para a tela para a gente ver isso aqui melhor. Defesa dilatória, pessoal, é aquela que o acolhimento não põe fim ao processo.
tão somente aumentando o tempo de duração do procedimento. Onde que está regulamentado? 337, incisos 1, 2 e 8 do CPC. Vem para mim de novo. Vamos tratar agora da peremptória. Peremptórias são as mais perigosas. Tanto o autor como o réu tem que tomar cuidado. O autor, para poder se defender posteriormente em sede de impugnação. E o réu, para não deixar de alegar. Porque se for acolhida essa preliminar aí, ó, o processo encerra ali. Vem para cá. Vem para a tela. Isso. Peremptórias. O acolhimento da defesa peremptória enseja extinção do processo sem resolução do mérito. E isso está regulamentado ali no 337, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 do CPC. Vem para mim de novo, por favor. Agora vamos falar por último das dilatórias com potencial de serem peremptórias. Inicialmente elas são dilatórias, pessoal, porque se forem acolhidas, elas de imediato não ocasionarão a extinção do processo. Mas aí será oportunizada ao autor a correção do vício ou da irregularidade formal. Se o autor não fizer a correção desse vício no prazo que foi estabelecido pelo juiz, aí sim se tornará peremptória, ou seja, o processo passará a ser extinto. Vamos ver aqui na tela onde que elas estão regulamentadas. Artigo 337, incisos 9, 12, 3 do Código de Processo Civil. Pode voltar aqui para mim. Então, esse é o resumo das defesas processuais. Agora nós vamos falar das defesas de direito material. Pode vir para a tela. Defesa de mérito. O que significa defesa de mérito? Utilizada pelo réu para se opor ao direito material pretendido pelo autor. Aí sim que a gente começa a tratar do direito que está sendo vindicado ali pelo autor. Como que elas são divididas? Diretas e indiretas. Quais são as diretas? Enfrenta frontalmente os fatos e os fundamentos jurídicos narrados pelo autor na petição inicial. Volta para mim, vou mais um pouquinho além. Enfrenta também os pedidos, tá? É preciso que a gente faça uma impugnação específica de cada um dos pedidos, dos fatos que estão sendo alegados e que estão sendo pleiteados pelo autor na sua petição inicial. Então, portanto, essa é a defesa de mérito direta. Vamos agora para o conceito da defesa de mérito indireta. Pode voltar para a tela. Sem negar as afirmações lançadas pelo autor, o réu alega fato novo que tenha natureza impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do autor. Tá bom, pessoal? Pode voltar para mim. Essa também é uma defesa muito importante. Nesse caso, o réu não impugna especificamente a veracidade das alegações que foram lançadas pelo autor, mas ele fala que há algum fato que impede que o direito do autor, que ele está pleiteando, venha a ser reconhecido. Tá ok? Espero que tenha sido claro. Vamos avançar um pouquinho aqui e falar um pouco sobre o princípio da impugnação específica dos fatos. Artigo 341 do CPC 15. É o que eu disse já. Incidência de presunção de veracidade sobre os fatos não impugnados pelo réu na contestação. Volta para cá, por favor. Pessoal, muita atenção. Petição inicial, o réu que estiver oferecendo resposta à petição inicial tem que olhar todos os fatos que estão sendo alegados pelo autor, todos os fundamentos jurídicos e todos os pedidos e impugnar especificadamente, sob pena de preclusão e sob pena de aquele fato passar a ter uma presunção ou relativa ou uma presunção de veracidade. Enfim, então tem que ter muito cuidado em relação a isso, especialmente para a prática, tá? Para a prova e para a prática da advocacia, para a gente não trazer nenhum prejuízo para os nossos clientes, tá bom? Volta para cá. Exceções aos princípios da impugnação específica dos fatos. Está lá no artigo 341, incisos 1, 2 e 3 e parágrafo único. Volta para mim. Por que exceções? Porque nesses casos aqui, em específico, se deixarem de ser impugnados, não quer dizer que passará a haver uma presunção de veracidade desses fatos. Porém, são exceções, pessoal. Então, na regra, na prática, nós temos que ter muita atenção sobre esse assunto. Tá bom? Vamos ver quais são essas matérias. Volta para a tela. Quando não for admitível a seu respeito confissão, então, nesse caso, não vai gerar presunção de veracidade. Quando a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato, ou quando estiverem em contradição com a defesa. Pode voltar para cá. Essas são as matérias sobre as quais não incide a famigerada presunção de veracidade.
E há 3 profissionais em especiais também que não precisam, quando vão contestar, fazer uma impugnação especificada. Tá? A lei faz uma proteção especial em relação a esses 3 profissionais. Vem para a tela para a gente ver quais são eles. Advogado dativo, curador especial e defensor público, é o que está lá no artigo 341, parágrafo único. Vamos continuar, pessoal, para frente. Vamos aqui agora, para a gente tentar fixar o que foi trabalhado na nossa conversa de hoje, vamos resolver 2 ou 3 breves exercícios para a gente poder encerrar aqui a nossa conversa bacana. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, volto a dizer, tá? E aí a gente encerra com chave de ouro para a gente tirar 10, acertar as 3, se for possível. Vem para a tela. Com relação à contestação, assinale a alternativa correta. Não vai errar não, pessoal. O prazo será contado a partir do recebimento da citação pessoal. Volta para cá. Errado. Eu falei para vocês que mudou a regra do CPC de 73 para cá. A partir hoje, a regra é a partir da audiência de conciliação e mediação, nos casos em que ou a parte não compareceu, né, a parte autor e parte ré, ou nos casos que não houve autocomposição. Essa é a regra que vigora hoje. Então, essa aqui vem para a tela, vamos marcar um Fzinho aqui de falso. Sendo o réu, letra B, sendo o réu a fazenda pública, em regra, terá o prazo em dobro para contestar. Gostei disso aqui. Gostei disso aqui, a gente conversou sobre isso lá atrás, mas vamos ler o resto para a gente saber o que pode estar errado nas outras. C. Depois de apresentar a contestação, o réu não poderá aduzir quaisquer outras alegações. Vem para cá. Não é verdade, pessoal. Eu mostrei ali que há exceção para o princípio da impugnação especificada. O réu poderá, em casos excepcionais, alegar sim questões. São exceções, mas pode. Tá ok? Então, volta para a tela. Questão falsa. D. Se não for apresentada no prazo legal a contestação, induza a revelia e a automática procedência do feito. Vem para cá. Pessoal, não tratei diretamente sobre revelia, mas vou tratar rapidamente aqui. A não apresentação de contestação induz a revelia. A revelia é isso. A revelia é a não apresentação de contestação. Mas o efeito da revelia não é necessariamente o reconhecimento automático da procedência do feito. Isso não existe. A revelia gera outros efeitos, mas por causa disso, dessa alegação, a questão está errada, então volta para cá, vamos marcar o F de falso. Por fim, a reconvenção só pode ser apresentada junto da contestação, sendo dependente desta. Volta para mim. Reconvenção só pode ser apresentada com contestação? N-A-O-T-U. Não. Se o réu quiser, ele pode oferecer só reconvenção, independente de existir contestação. Então a questão está falsa por causa disso. Volta para lá. Vamos marcar a alternativa correta. É essa. Como eu disse lá atrás, a fazenda pública terá o prazo em dobro para contestar. Vamos para frente. A respeito das regras do atual CPC acerca da resposta do réu, julgue os itens que seguem. A reconvenção, incidente processual no qual o réu apresenta pretensão conexa com a ação principal contra o autor, deve ser instrumentalizada em petição avulsa. Petição avulsa, interessante isso aqui. E pode ser apresentada a qualquer tempo. Também interessante isso aqui. Volta para mim. Está errada a parte final da questão, pessoal. No CPC de 73, sim, era por petição avulsa. O réu apresentava uma contestação numa peça e apresentava a reconvenção em outra. Mas nós não estamos mais no CPC de 73. Está vigorando hoje de 2015, tá bom? E no de 2015, como que é? Vem para cá. Contestação. Dentro da contestação, reconvenção. Essa é a regra adotada hoje. Lembrando, só recapitulando, não precisa contestar para que faça reconvenção. Tá? Não é um requisito. Então, volta para cá. Além disso, além dessa parte estar errada, a não apresentação de reconvenção atrai a preclusão. Não se pode mais, né, se não foi apresentada a reconvenção com a contestação, não se pode mais falar em apresentação de reconvenção. Então, vamos para a tela para a gente marcar a alternativa correta e de errado. Pessoal, volta para mim. Eu tinha separado mais uma questão aqui, mas eu não vou resolver porque o nosso tempo está se encerrando. Eu quero aqui do fundo do meu coração agradecer a vocês pela atenção, agradecer essa oportunidade de estar aqui falando com vocês um pouco sobre processo civil, que é uma matéria que eu amo de paixão e que eu estou aprendendo a amar cada vez mais.
E eu espero que essa energia que está aqui dentro de mim transmita até você e que você ame essa matéria assim como eu amo e que nós tenhamos saído daqui hoje melhores do que entramos, tá bom? Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.